Podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto Caminho Certo, o podcast que te ajuda a entender os seus direitos de uma maneira prática e fácil. Eu sou a Carla e a gente está aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, não só no mundo do trabalho, mas abrange toda a sociedade, que é saúde mental, né, Carlos? Isso aí, eu sou o Dr. Carlos Feliciano e vamos trazer esse assunto tão importante, né? Nos últimos anos, a saúde mental deixou de ter um olhar secundário no ambiente de trabalho e passou a ter um papel de destaque dentro das repartições públicas, dentro do profissionalismo, principalmente pelo excesso de jornadas, questões com equipes reduzidas e diversos outros fatores que influenciam o dia a dia do profissional. Isso aí, e segundo a OMS, transtornos como depressão e ansiedade geram uma perda global de aproximadamente 1 trilhão por ano em produtividade. Isso não é só um olhar mundial, né? Aqui no Brasil, o próprio INSS destaca o grande volume, né, de afastamentos, né, por questões permanentes de saúde relacionadas à saúde mental, e na área pública também não é diferente, né? Diversos fatores ali que impactam diretamente o servidor público, principalmente na obtenção ali de licenças saúde constantes, né? Pelo estresse ocupacional, por todo o problema que a gente conhece do dia a dia do servidor público. Resumindo, né, o problema abrange a sociedade como um todo. E para falar disso hoje, a gente trouxe um convidado muito querido, o Fred, Dr. Fred, psicólogo. Fred, seja muito mais do que bem-vindo, é um prazer te ter aqui com a gente. Vou deixar tu te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua carreira. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão importante nos dias de hoje e como a orientação desse tema pode proporcionar com que as pessoas se cuidem mais. Então, eu sou o Fred, psicólogo clínico empresarial, atuo aí há mais de 22 anos em desenvolvimento de pessoas, atuo tanto na parte clínica também como uma consultoria com foco no desenvolvimento de profissionais, líderes com diversos projetos para poder apoiar áreas de recursos humanos e as empresas com a psicologia empresarial. Então tá, Fred, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje, quais são os principais fatores que levam ao burnout, ao esgotamento mental dentro do serviço público? Joia. A gente precisa entender que os motivos eles são diversos, então é multifatorial. Você vai ter tanto a possibilidade de ambientes de trabalho onde o desenho do trabalho, e quando eu estou falando do desenho do trabalho, a estrutura de trabalhar nesse lugar, como é construído essa dinâmica do trabalho, com muitas vezes falta de recursos, falta de autonomia, falta da possibilidade de inovação, de criar diálogos com a liderança, muitas vezes lideranças que não são preparadas para desenvolver esse trabalho dentro das equipes. Você pode falar por falta de reconhecimento ou até mesmo fazer atividades muito repetitivas, no sentido de não ter inovação, possibilidade de atualização dentro dessas atividades. Então, isso tudo vai gerando uma carga de estresse, esse estresse ele vai sendo recorrente, e dentro dessa recorrência pode chegar o que a gente vai chamar aí do esgotamento, do burnout, que seria quando a pessoa ela começa a não responder mais cognitivamente, e o cansaço emocional dela está muito grande. Existe até um teste psicológico que a gente trabalha, chamado escala de burnout, que a gente aplica, e aí tem um fator muito interessante, que é justamente quando a pessoa ela para de ter a cognição, ou seja, os pensamentos, para poder conseguir responder da forma que precisa. Então parece que dá uma tela azul e um cansaço que não passa. E essa despersonalização, ou seja, a pessoa acaba se afastando de si, o trabalho dela não vem mais sentido. E esse alto nível de exaustão, esse alto nível de cansaço, faz com que ela não consiga fazer as entregas. E aí precisa tratar. E tratar de uma forma que consiga ajudar essa pessoa ela sair desse estado. Uhum. Nesse começo, Fred, você já trouxe pontos bem importantes assim, de destaque. Você visualiza que o servidor público ele tem características diferentes de um trabalhador da iniciativa privada em relação à saúde mental, o desempenho ali das suas atividades? Eu entendo que sim, e também pode variar também de acordo com o excesso de demanda, com o excesso de desafio, com a falta de estrutura,
ou também ao contrário, também baixo nível de demanda, baixo nível de desafios. Então, quando a gente pensa na questão da privada, das empresas privadas, muitas vezes as empresas privadas às vezes oferecem alguns programas, uma estrutura do desenho do trabalho, algumas questões relacionadas a reconhecimento, projeto de crescimento, plano de cargos, benefícios, programas de participação no lucros e resultados, existe uma estrutura de benefícios. Em algumas situações do serviço público, né, algumas áreas do serviço público não tem tudo isso. E quando não tem essa possibilidade de reconhecimento, estrutura, processos muito lentos, muito burocráticos, pode sim gerar esse nível de cansaço, esse nível de esgotamento. Então eu entendo que tem diferença, embora a gente pode ter dentro dessa diferença, dentro do serviço público, um excesso de demanda, excesso de falta de estrutura, mas a gente também pode ter o contrário, ou seja, espaços com muita lentidão, muitas questões burocráticas e uma tomada de decisão que poderia ser feita em um e-mail, um dia, às vezes dura aí uma semana, e isso vai gerando uma insatisfação também. Sim, Fred, dentro ainda do cenário público, dentro do cenário do servidor público, falando em estabilidade, que normalmente ela é vista como um benefício, né? Todo mundo quer estabilidade no emprego, mas essa estabilidade a longo prazo, ela pode gerar algum esgotamento mental, ou ter algum impacto emocional? Depende. O interessante da gente pensar em psicologia, tudo depende porque somos seres subjetivos. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento da minha personalidade, sei que eu sou uma pessoa, Fred, sou uma pessoa ativa, gosto de conquistar as minhas coisas, assim, no sentido de ir atrás, de caçar, de buscar. Então, por exemplo, um serviço público onde eu passasse muitos anos, e esses anos que eu passasse, eles não tivessem novos desafios, poderiam me gerar esse burnout que a gente falou ao contrário, né, o burnout, Sim. que é justamente quando você tem o excesso de fadiga por não ter desafios. Por outro lado, existem pessoas que gostam, e a personalidade delas está totalmente alinhada à questão de estabilidade. Eu sei que muitos anos eu vou passar ali fazendo aquele movimento, dentro daquele trabalho, dentro daquele ritmo. Então, isso vai depender da pessoa. Agora, para os dois casos, a vida, nós, seres humanos, precisamos de desafio. Nós criamos resiliência, nós criamos capacidade de enfrentamento através dos pequenos desafios que são colocados. Então, se o meu trabalho ele não me desafia em nada, depois de muito tempo, isso pode me gerar, inclusive, adoecimento mental. Levando isso para a prática, eu já tive um paciente, hoje não faz mais psicoterapia comigo, e ele trabalhava no serviço público. E aí ele chegava na sessão e falava, olha, tem mais de 20 anos que eu faço a mesma coisa, o mesmo processo, Nossa. A mesma atividade. Quando eu penso ir para essa atividade, quando eu penso para esse trabalho, eu começo a sentir náusea e eu começo a sentir o meu coração acelerando. Imagina. Exatamente. Nossa. Então, as pessoas, elas têm, muitas vezes, a fantasia de que ela vai fazer a mesma atividade ali, de 5, 10, e que elas não vão cansar. E vão cansar, porque nós temos uma questão psicológica chamada habituação. O que é habituação? É quando a gente se acostuma. Então, nesse caso, qual que era a queixa dele? Ele ficava numa angústia muito grande. Por um lado, eu tenho estabilidade, tenho emprego e está tudo certo. Pelo outro, eu não me sinto mais desafiado. O meu trabalho não tem mais sentido. E nem útil, né? No fim das contas, tu acaba nem te sentindo útil. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele estava caindo numa espiral, ele estava entrando numa espiral de transtorno de ansiedade. E aí, o que a gente trabalhou na psicoterapia? Primeiro, é angustiante, porque primeiro o que as pessoas falam em volta de mim é você tem a vida que todo mundo pediu, você está estável, você não tem como perder o trabalho. Sim. Aí fica uma vozinha. Do outro lado fica uma outra voz. Cara, você não vai fazer mais nada da tua vida, o tempo está passando, você não vai produzir nada, você não vai fazer nada de diferente, e isso pode ser extremamente angustiante. No caso, essa pessoa não teve coragem de abandonar o trabalho, mas a gente criou uma estratégia. Ela montou um negócio paralelo, então ela trabalhava e aí ela canalizava a energia dela de criatividade, de empreendedorismo para uma outra situação. Resolve, mas dá um endereçamento, dá um direcionamento. Mas é importante a gente entender, crianças, adolescentes e nós adultos, nós precisamos de desafio, a gente precisa ser testado as nossas capacidades,
para que isso gere motivação, engajamento e movimento na vida. E aí, volta para a estrutura do desenho do trabalho. Se eu tenho uma organização onde não tem um plano de cargos e salários, não tem possibilidade de eu aprender coisa nova, não tem possibilidade de desenvolvimento, isso pode se tornar, com o passar do tempo, um malefício. Sem contar a geração atual, que é a geração Z, que ela não está tão interessada como a nossa geração, no meu caso, né, vou falar por mim, dos 40 a mais, que é uma geração que aprendeu aí que estabilidade era tudo. Para essa geração, isso não significa muita coisa. Tem muita cobrança hoje também, né? Nós somos muito cobrados hoje em rede social, e tu é cobrado a ter o melhor emprego, tu é cobrado a ter o melhor carro, E aí às vezes a conta não bate tanto, né? Tu fala assim, a pessoa tá ali estável, mas ela ao mesmo tempo quer outras coisas, mas não vai atrás. Por que ela fica, então, naquele lugar, né? Por que não se movimenta? É só pela estabilidade? Perfeito. Nesse caso, não é fácil. Porque também, imagina um casamento que você está... Isso aparece muito no consultório. Tem um casamento que você está há 20 e poucos anos, mas está extremamente infeliz. E por que as pessoas não se separam rápido? Porque não é fácil. Não. E por que eu não largo o meu trabalho, então, que eu tenho estabilidade, e me jogo na vida? Porque também não é fácil. Então, é um processo onde você vai ganhando. E aí, por isso, a importância do autoconhecimento e a importância de um suporte psicológico feito com profissionais competentes, maduros, né? A gente precisa lembrar sempre disso. ChatGPT não resolve a minha vida para fazer terapia. Alô, pessoas. Então, eu preciso ter um suporte psicológico para me ajudar a pensar e entender justamente quais são os meus anseios. Então, para outros tipos de pessoas, por isso que nada pode ser estático, para outros tipos de pessoas está tudo bem eu fazer todo dia mais ou menos a mesma coisa. Se eu sinto uma angústia, eu não olho, eu não quero olhar para aquilo, mas eu vou seguindo a vida. Uhum. Dentro de equipes, quando a gente fala em aprendizado de equipes, existem algumas teorias, eu não vou trazer aqui, senão vai parecer aulinha, mas quando eu entro na zona de conforto, é a zona onde eu tenho baixo engajamento e baixo nível de desafio. O que acontece? Eu vou ter o que a gente pode chamar de presenteísmo. O que é presenteísmo? Eu estou de corpo presente, eu venho no trabalho, mas a minha cognição, a minha alma está em outro lugar. Uhum, é o que a gente mais tem hoje em dia em algumas das empresas. Você está presente, mas você está produtividade baixa, lento, porque eu estou vagando para outras esferas, para outros universos. Eu só estou presente. E também tem muita gente, desculpa, Carlos, tem muita gente também que fica confortável nessa situação, que tá tudo bem também, né? Tá ali, ou talvez num processo mais lento, ou trabalhando menos, né? Tem gente que vai pagar um preço, porque a nossa vida, para o nosso nível de felicidade, precisa de sentido. Uhum. Nesse olhar, né, nesse contexto do serviço público, né, principalmente por toda a limitação que o profissional, né, o servidor tem ali, né, ele não, grande maioria das vezes, o olhar dele não é de trazer inovações, né, ele tem um cumprimento de, né, realmente o que ele tem que fazer ali, ele tem uma determinação, geralmente ele tem um superior e ele tem que executar aquilo, muitas vezes ele até consegue visualizar uma forma melhor de fazer, mas ele é limitado, né, ele tem diversas camadas ali. Fora isso, o volume, né, e a falta de equipe, como o servidor pode lidar com isso? Com falta, muitas vezes, de suprimentos, né, de material, por exemplo, a gente atua muito com a questão da área da saúde, né, então o profissional tem diversas faltas de equipamentos, de mão de obra, de aparelhos, e também uma equipe muito enxuta, né? Não tem concurso público há muitos anos, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, cada vez mais volume de tarefas, menos pessoas contribuindo ali no dia a dia. Como que lidar com essa pressão? Eu vou responder, talvez a minha resposta seja algo que não seja muito previsível, no sentido de pensar, caramba, ele respondeu isso com autocompaixão. A autocompaixão, existem dentro das escolas da psicologia, a autocompaixão. A autocompaixão é o quanto que você é generoso e gentil com você, é o diálogo interno que você tem com você mesmo. Então, por que eu estou falando de autocompaixão? É que dentro da estrutura que eu estou, com os recursos que eu tenho, recursos humanos, recursos de insumos, o que eu posso fazer como o meu melhor? Claro que por dentro provavelmente vai ficando uma vozinha que vai te corroendo, mas é muito importante que nós possamos desenvolver a autocompaixão, que é justamente o seguinte, olha, dentro dessa estrutura, dentro desse contexto, eu posso fazer o melhor com esses recursos que eu tenho. Pensando na estrutura,
quando a gente fala agora de bem-estar e bem-estar no trabalho, que são temas que estão borbulhando e vão borbulhar muito mais nos próximos anos, e aí eu tenho estudado muito sobre isso, o bem-estar é tudo aquilo que a empresa pode promover para que as pessoas fiquem bem, se cuidem, e, enfim, é muito bem-vindo. E o bem-estar no trabalho é o desenho do trabalho. Então, se eu tenho um órgão que tem um desenho do trabalho, que está faltando equipe, está faltando insumos, está faltando a estrutura está faltando, a engrenagem está faltando, então é muito importante que ocorra um movimento de conscientização dessas estruturas. Porque para eu ter bem-estar no trabalho, eu tenho que fornecer as condições possíveis para que o trabalho seja bem executado. A gente sabe que isso não é realidade, a gente sabe que nem em todos os lugares é assim, então o que eu posso fazer, o que eu tenho controle? Trabalhar a autocompaixão, que é justamente essa generosidade que você tem com você, e ela vem muito através da consciência, através dos meus pensamentos. Porque se eu entrar num ambiente onde me falta, um ambiente que está escasso, e eu começar a ligar o meu modo crítico e começar a colocar aquilo culpa em mim, eu vou entrando numa espiral de pensamento e aquilo vai me levar provavelmente para uma depressão. A autocobrança, ela é o primeiro fator de um problema que traga essa questão na saúde mental do trabalhador? Ele se cobra primeiro ou ele é cobrado primeiro? Boa pergunta. A autocobrança, ela faz parte da nossa estrutura enquanto seres humanos. Todos nós nos cobramos, todos nós temos um pouquinho de perfeccionismo. E até por que existe isso? Porque quando nós temos o perfeccionismo, quando nós cobramos, nós temos o ranqueamento social. O que a gente ranqueamento social? A maioria das coisas que a gente faz na vida é para se sentir amada e reconhecida. Então, quando eu entrego e quando eu tenho validação no meu trabalho, eu busco reconhecimento. Então, a autocobrança, ela pode ser entendida que todos nós nos cobramos, porque somos adultos, e na adultez e na vida adulta a gente tem várias coisas para entregar, então a gente precisa se cobrar, não dá para viver uma vida de Peter Pan, né, um complexo chamado complexo de Puer a Eternos, ou eternamente Peter Pan, porque a vida adulta cobra, mas quando eu funciono, essa autocobrança, ela é consistente, a todo momento, em nada, o perfeccionismo está lá no alto, isso vai me corroendo e pode gerar o adoecimento, que aí vem os transtornos de ansiedade ou de depressão. Então, dentro de uma linha saudável, todos nós nos cobramos. A partir do momento que eu deixo de tocar minha vida e eu me acho que tudo que eu faço são coisas que não são, que não têm eficácia, não têm eficiência, aí a gente tem um problema, porque isso vai te levar, vai te caminhar para um adoecimento. Sim. E a gente não pode esquecer que dentro do serviço público a gente também tem outros 2 fatores bem corriqueiros, que é burocracia e processos lentos. Eu acho que é aquele negócio de tem que esperar o processo do outro para trabalhar, e aí acaba ficando parado, e aí talvez a gente volte lá no burnout, é burnout, né? Isso. Então isso pode gerar uma frustração ou um adoecimento? Tranquila, olha só, eu tenho um cliente, já tive um cliente X, que era de um serviço público, no caso, o projeto era para começar em 2 meses. Passou 4 para 5 meses e ainda não tinha juntado o nome das pessoas para fazer esse processo. Nossa. Então, nesse caso, o que a gente fez? Abriu mão do projeto, porque eu não vou conseguir entregar. E uma das coisas que a gente tem mais importantes na nossa vida é a nossa reputação. Muitas coisas que a gente conquista na nossa vida é pela nossa reputação, seja as empresas, sejam as pessoas, esse é o nosso poder reputacional e o que as empresas vão chamar de employer brand, que é a marca do empregador. Então eu abri mão do projeto, mas pensa comigo, como é que eu vou entregar um projeto de desenvolvimento psicológico, de saúde, nem na área de saúde mental, de desenvolvimento psicológico de equipe, onde um projeto é para começar em 45 dias e passou 4 para 5 meses e eu não consigo o nome das pessoas para começar. Ou seja, a empresa fala muito com essa atitude, né? Ela ou ela não está preocupada em tratar ali, né, e cuidar dos funcionários, ou eles são desorganizados, né? Aí, justamente dentro dessa estrutura, você pensa, como deve ser o processo de recrutamento e seleção? Porque se no processo de recrutamento e seleção fala da empresa, como é que deve ser o desenvolvimento? Sim. Então, se imagina, a gente mandava um e-mail, sabe quantas semanas demorava para voltar um e-mail? 2, 3. Nossa. Então, você imagina o estado de letargia que aquele ambiente te promove. E dá a sensação mesmo, de sentar no lugar, parece que sua energia baixa, porque a frequência de entrega é muito baixa. Então, de novo, bem-estar e bem-estar no trabalho. O bem-estar no trabalho tem a ver, então, com o desenho do trabalho, tem a ver com a cultura, com a organização.
Então tem coisas que não sou eu, não é Fred que não está entregando, ou que não, mas o sistema estrutural não me permite isso. Olha que interessante, né? Uma pessoa que estiver desenvolvendo uma ansiedade, uma demora dessa, um prato ali cheio, né, de aumentar a potencialidade daquele problema, né? Eu, como prestador de serviço, que passei a vida toda tendo que buscar, da minha personalidade, né? Eu tenho que buscar, tenho que ir atrás. Você imagina eu ter que apresentar, eu tenho que entregar uma demanda que demora 5 meses para receber nomes. Eu abri mão. Eu acredito. E o valor era bom, viu? É mesmo? Não era o valor. O problema não foi o valor. Mas aí vem a tua ética, claro, a tua responsabilidade ali exatamente. também, né? Exatamente. Por isso que nem todo, de acordo com a personalidade, de acordo com o seu entendimento, não é o valor. Sim. Porque eu poderia ficar tranquilinho ali e esperar as coisas, mas não é assim. Tem uma hora que as pessoas pensam muito sobre a questão do dinheiro. Que o dinheiro traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade. Tudo depende. Tudo depende. A estabilidade, ela pode sim, dependendo do ambiente, dependendo da estrutura, ser muito prazerosa, trazer muitos benefícios, eu consigo projetar e construir a minha vida, eu consigo poupar tal. Uhum. Mas depende da estrutura. Dependendo da estrutura, pode ser o que a gente chama, sabe de quê? Algema dourada. O que é algema dourada, né? É quando você fica preso pelo seu salário, mas você está extremamente insatisfeito. E isso acontece tanto no público quanto no privado. Volta e meia, eu tenho também pessoas do universo privado, executivos, ganham super bem, mas estão na algema dourada. Ou seja, a vida é um completo desarranjo, o trabalho é extremamente... um trabalho extremamente que gera adoecimento, a pessoa está com medicação, está com terapia, está com tudo, não tem paz, mas ela não consegue ir mão por conta do salário. E a gente só tem que lembrar, né? A gente só tem uma vida. Mais ou menos o ponto da estabilidade, né? Muitos servidores públicos ali têm o olhar da estabilidade como uma garantia, mas muitas vezes tem um sofrimento ali para se manter estável, né? E aí vamos entrar num ponto mais prático aí, desse olhar do servidor público, Fred. Quais são os primeiros sinais, né, que a gente pode apontar que um servidor público pode estar entrando num processo de adoecimento mental, né? Quais são... os primeiros alertas ali que a gente pode destacar? Boa pergunta. E aí vem uma resposta didática. Se eu não estou conseguindo seguir o meu cotidiano como eu seguia antes, se eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes, então o que eu quero dizer com isso? Se o meu sono começa a ser tristeza, todos nós vamos ter. Faz parte, embora a gente está sendo treinado como seres humanos para não sentir mais tristeza. Tristeza, frustração, angústia, todos nós sentimos. Agora, se a minha tristeza está recorrente, e está atrapalhando o meu dia a dia, se meu sono, eu não consigo mais dormir e descansar, e aliás, como as pessoas dormem mal, tá? Quando a gente vai pesquisar, é impressionante isso. Se o meu sono não está legal, se o meu humor está alterado, se eu começo a não me reconhecer mais na vida que eu tenho, porque a gente precisa buscar ajuda. E pode ser pelo trabalho, público ou privado, mas também pode ser pela minha vida pessoal, pode ser multifatorial. E aí, somente com a lupa do autoconhecimento que a gente consegue identificar. Uma outra coisa que as pessoas não percebem, muitas pessoas que chegam, por exemplo, ou equipes que chegam para a gente dar o suporte e acompanhamento, elas não sabem que estão adoecidas. Acredito. Porque a gente se acostuma com tudo, inclusive com sofrimento. Acostuma mesmo, é verdade. Então eu já peguei várias pessoas que falaram, olha, provavelmente você está com transtorno depressivo. Os testes, claro, você tem entrevista, então vamos fazer um trabalho de parceria com um psiquiatra e tal. A pessoa não sabe que está adoecida. E os transtornos de ansiedade, dependendo do local, as pessoas naturalizam. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o estado de alerta que eu ligo. É onde seu corpo fala, olha, se prepara, porque você tem 4 estratégias para atuar agora. Ou você precisa atacar, ou fugir, ou congelar, ou se submeter para você permanecer vivo. Uhum. Só que o cérebro não sabe se está chegando um e-mail, se é uma reunião, ou se é um pitbull que está vindo na sua direção. Para ele está em sistema de alerta, né? Então, voltando para a tua pergunta, quando eu começo a romper com o meu cotidiano, quando eu começo a sair do meu fluxo que eu tinha em relação às atividades que eu fazia no meu dia a dia, quando isso começa a ser alterado. Pois é, e apesar de tudo o que a gente falou, né, a saúde mental não é um assunto tratado de uma forma muito aberta ainda, principalmente dentro dos órgãos públicos, né? Acho que tem algum tabu.
Tu percebe isso também? Eu percebo que melhorou bastante. É. A pandemia, ela fez com que a gente trouxesse esse tema. Só que, para a gente ter ideia, ano passado, se afastaram do trabalho cerca de 546 mil pessoas, se eu não me engano, e já foi um número maior do que 2024. E a gente está falando aí que dos 546 mil pessoas entraram no INSS devido ao problema de saúde mental. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Por saúde mental, uma coisa que tu nunca ouvia falar normalmente. As pessoas se afastam ali, né? Tu tem um problema de saúde mesmo, tu quebra uma perna, né? Se machucou, alguma coisa, mas saúde mental é complicado. E é multifatorial. Uhum. O estilo de vida que a gente tem é um estilo de vida que ele é um estilo de vida que ele convoca o imediatismo e as pessoas acabam vendo, e isso entra por todos os poros. As pessoas acham o seguinte: nossa, então eu vou me isolar do mundo, eu vou viver então com menos contato de gente possível, e aí eu vou ter uma proteção de saúde mental. Voltamos para a psicologia evolucionista. Nós somos mamíferos, a gente vive em bando. A gente só deu certo porque a gente vive em bando. Verdade. Só por isso que a gente deu certo. Não é porque a pessoa, porque nós somos seres inteligentes. O cérebro foi desenvolvendo ao longo da história. Por que a gente deu certo? Porque a gente, mamífero, dá certo porque vive em bando. Mais ataque, mais defesa, mais proteção, mais audição, mais olfato. E aí, quando você tem esse contexto, assim, acaba entrando por todos os poros. Entra pelo celular, pelo e-mail que você recebe, pelo programa que você assiste. É um estado de alerta e de tensão que é o estado, inclusive, do nosso país. Aconteceu isso nesse banco, aconteceu isso na política, aconteceu isso... São vários estímulos que você tem. Então, você recebe isso tudo. É o estilo de vida que a gente tem hoje. Muita informação, chega ao mesmo tempo, né? E muita informação com gatilho de que estamos em perigo, a economia vai quebrar, vai acontecer uma guerra, vai acontecer uma... O mundo tá assim, tá tenso. Essa tensão deixa a gente já num estado... levemente estado de alerta. Eu não tenho coragem de pegar o meu celular e ficar chamando o Uber na Paulista assim, sem olhar para o... Vocês têm coragem? Não, quer dizer, a gente já liga o estado como. de alerta. Não tem como. Então, o cotidiano, o estilo de vida, ele liga esse estado de alerta, o nosso dia a dia, a gente já está em estado de alerta, e você vai para um ambiente de trabalho. Tenso. E aí você vai recebendo estímulo de vida, estímulo individual, estímulo das relações, estímulo... Agora, é só notícia ruim? Não. O que a gente pode fazer? Se cuidar. Com certeza. E dentro desse ambiente de trabalho, Fred, qual o papel da liderança e da gestão para colaborar, para ter um ambiente mais saudável, né, mentalmente, um ambiente salubre, né, de atividade? Eu não gosto desses discursos de ficar culpabilizando a liderança a todo momento. E eu vou dizer por quê. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então... eu preciso, como líder, ter um programa de desenvolvimento, participar de workshops, a organização e a estrutura tem que me dar a ideia, né? O ideal, o mundo ideal seria que eu pudesse ter uma possibilidade de ser desenvolvido, porque ainda hoje, em diversos segmentos, em diversos cargos, quando você vai ministrar treinamentos, workshops e vai fazer discussões, muitos líderes, é a primeira vez, ou nunca tiveram uma oportunidade de discutir sobre como é lidar com pessoas. Então, você imagina que eu estou em 2026 e eu tenho que lidar agora com diversos temas que eu não tinha que lidar há 5 anos atrás. Sim. Como eu lidero hoje, não é como eu lidero há 5 anos atrás e não vai ser como eu vou liderar no ano que vem. Enfim, você tem aí a gente puxar bebê reborn, mas uma série de coisas assim. Então, você imagina o que você pode falar, o que você não pode falar, como o líder pode receber processo. Então, isso começa a criar um nó na cabeça do líder. E aí, além de ele ter que entregar a equipe dele, além de entregar o trabalho dele e cuidar da equipe dele, ele também tem que ser nutrido. Então, liderança também é nutrição. Eu só posso nutrir o outro, orientar, dar direcionamento, se eu for nutrido. Por isso que é importante os programas de capacitação, os programas de desenvolvimento. E é sempre interessante que quando você... No caso, eu conduzo muitos, mas toda vez que eu conduzo programas de liderança, boa parte desses programas é porque o líder tem angústia de o que eu faço nessa situação? Como eu vou agir? Sim. E aí, pode falar. E isso é super importante, né? Porque o líder, geralmente, ele era um bom executor antes de ser líder, né? E aí ele se tornou líder justamente porque ele era bom anteriormente, né? Daí ele assumiu uma liderança sem conhecimento, né? Então ele vai aprender a ser líder, né, naquele momento. Então tem que ter um treinamento, esse olhar de identificar
o seu liderado, né, se ele mudou o comportamento, se as atividades estão, né, um pouco diferente em relação a pessoa como ela era o dia anterior, né? De repente ele tinha um funcionário feliz e aí ele começa a perceber que aquele funcionário não é mais a mesma pessoa, né? Isso pode ser um sinal de um adoecimento, né? Pode falar. Então, eu só ia complementar a fala do Carlos, porque mas exatamente, a gente é líder e aprende a ser líder para monitorar o quê? O trabalho, as atividades, os processos, né? Mas ninguém nos ensinou a lidar com o estado mental do colega, né? A gente já tem que lidar com o nosso. E aí, Fred, vou pegar um gancho aqui e te perguntar, como tu disse antes, não é fácil identificar. Tu precisa de muito autoconhecimento para identificar, né, o que tu tá sentindo. Como diferenciar um estresse pontual? Hoje eu não acordei bem, deu um burnout, deu uma coisa mais séria. Tá. O estresse é uma pressão que a gente recebe do dia a dia, e essa pressão, ela tem a ideia de que a gente precisa se movimentar. Então, a gente mesmo pode criar estresse na gente através dos nossos pensamentos de cobrança, que a gente falou agora há pouco com o Carlos, da autocobrança, do perfeccionismo. A gente pode gerar esse estresse na gente, e o ambiente pode proporcionar prazos apertados, metas inalcançáveis, falta de estrutura, falta de reconhecimento, lugar onde eu não posso opinar, onde eu não posso dar minha opinião, onde eu não posso me posicionar, baixo nível de segurança psicológica. Esse tema, os próximos anos, nós vamos falar muito sobre segurança psicológica dentro das empresas, tá? Que, resumidamente, isso existe uma metodologia, enfim, é algo que a gente precisaria de mais tempo para falar, mas basicamente é dentro desse ambiente que eu me sinto seguro para dar ideias, sugestões, sem retaliação. De uma forma muito resumida. Então, esse tema vai bombar muito nos próximos anos. Então, esse estresse que acontece no dia a dia, esses pequenos, ele se descansa, passa. Uhum. Descansei. Hoje tem um dia estressante. Mas amanhã... Faz sentido. Amanhã eu voltei, me regulei aqui dentro. Amanhã eu sigo meu trabalho. Eu tô triste hoje. Hoje aconteceu uma coisa, eu acordei, uma paciente que eu tive, eu acordei muito legal e tal. E no outro dia, normal. E no outro. Você não teve um dia que você ficou triste. A gente fica triste. Os animais ficam, a gente também fica, né? Agora, se eu tenho a recorrência desse cansaço, dessa exaustão, se eu tenho recorrência dessa despersonalização, falta de sentido, eu penso no meu trabalho e estou extremamente estressado, eu não tenho energia, eu já tenho casos de burnout, inclusive, que a pessoa vai ligar o computador, dá um branco na tela dela, um azul, e ela não consegue digitar, ela não sabe mais o caminho das telas. É literalmente de queimar, de você entrar no estado de exaustão mental, você não processa mais. Como se ela desligasse. Como ela desligasse. E eu já tratei, nenhum nem dois casos, a recuperação não é uma recuperação rápida. É uma recuperação que você precisa de medicação, você precisa de psicoterapia, porque a nossa mente recebe muita informação e a gente está processando o tempo todo. Uhum. Mas se no estresse, sei lá, descansou no outro dia. Se essa recorrência ela vai constante, eu vou caminhando para aí, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso entender o redesenho do meu trabalho. E daí, por isso que a gente falou agora há pouco das lideranças, porque um dos papéis da liderança, quando ela tem capacitação, quando ela tem desenvolvimento, ela consegue juntar as lideranças e falar, gente, vamos pensar então de como é que está a estrutura, como é trabalhar dentro dessa área, o que a gente pode fazer para melhorar, a gente pode aumentar o nível de previsibilidade das demandas, a gente pode organizar, a gente precisa... Então, aquele núcleo de líderes, eles precisam se juntar para poder ver essa estrutura e redesenho do trabalho, quando é possível, logicamente, dependendo da estrutura, vem de top-down, né? Não tem muito o que fazer. Então, aí a gente vai para dentro desse recurso, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Sim, e como tu falou, né, o processo da recuperação é lento justamente porque as pessoas se acostumam a ficar assim, né? Nesse estado de tristeza, num estado de... Elas vão achando que elas estão entendendo que tem alguma coisa, mas em algum momento também, elas não vão percebendo. Eu já tive uma paciente que ela fazia psicoterapia comigo, era uma grande diretora, e aí eu peguei os sintomas, apliquei essas escalas, e eu falei, você está caminhando para o burnout. Você acredita que eu não tinha percebido e faz total sentido? Eu falei, pois é. Porque você não percebe. Deixa eu pegar esse gancho, Fred. Quando a gente fala, né, da saúde mental, né, acho que a maioria das pessoas, até o nosso público que está ouvindo, geralmente eles vão pensar na ansiedade e na depressão. Né, basicamente ali, né, talvez por serem mais famosos ali.
tem outros problemas além dos dois? Você consegue pincelar a explicação dos dois casos? Tá. Fala um pouquinho dessa parte mais técnica ali. Joia. Quando as pessoas vão pegar só o transtorno de ansiedade. Quando as pessoas falam ou escutam um transtorno de ansiedade, elas acham que é uma coisa só. Só que pensa que o transtorno de ansiedade é o seguinte: imagine uma biblioteca com alguns livros. Cada livro é um transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade. Ansiedade de separação é de ansiedade. Sim. Fobia, entendeu? Só na ansiedade você já tem vários uma coleção. Uma coleção. E aí, quando você pensa no transtorno de ansiedade, as pessoas, elas acham também, e acontece em alguns casos, que você vai entrevistar, por exemplo, agora de avaliação psicossocial da NR1, que eu faço em algumas empresas, a pessoa, ela acha que também ela teve um transtorno, ou elas também se conclui que elas estão... E, na verdade, o que ela teve? Uma semana ruim, um período difícil, ela teve um momento onde ela teve um momento desafiador, mas ela não está ali adoecida psiquicamente. Sim. O que acontece é que a gente tem trabalhado muito na nossa sociedade para a dificuldade de aprender a sentir dor também, dores emocionais. Em excesso, logicamente, que não pode acontecer, que a gente tem que recorrer e tem que mitigar. Mas a gente tem angústia, tem tristeza, tem ansiedade, tem frustração. A gente precisa também entender que essas emoções, não do ponto de vista exacerbado, mas elas também fazem parte da nossa vida, especialmente da vida profissional do dia a dia. Eu assisti uma palestra sua, Fred, que você fez conseguiu clarear na minha mente o que seria a ansiedade e a depressão, como a ansiedade no topo e a depressão no inverso, né? Isso. E aí esse olhar de que eles são basicamente né, assim, são o inverso um do outro, né? Um te dá um pouco mais de euforia, né? Aquela tensão, e o outro te suga ali, né? Sim. Basicamente assim, para terapia cognitivo-comportamental, tudo que passa pela nossa cabeça, de uma forma muito resumida, tá, gente? Tudo que passa pela nossa cabeça gera uma emoção, que gera um comportamento. Então, por exemplo, eu posso ser mandado embora, eu posso ser mandado embora, eu posso ser mandado embora. Eu fico ruminando aqui esse pensamento. Isso vai me gerar ansiedade. A ansiedade é quando eu não tenho um evento, eu não tenho um fato, porque o medo é assim, né? Tá vindo um cachorro na minha frente, tô vendo um cachorro. Aquilo dali opa, tô com medo, o cachorro vai me atacar. A ansiedade será que atrás desse muro tem um cachorro, vai me atacar? Aí começa a hipotetização. Então aqui, quando você começa o pensamento, e que eu vou ser mandado embora, o pensamento é um pensamento ansioso, pensamento antecipatório. Vai gerar uma emoção, ansiedade, e o comportamento começa a trabalhar demais, ou começa a ficar extremamente inquieto na minha cadeira. Aí esse pensamento, ele reforça o comportamento, que vai me gerar mais o pensamento que eu posso ser mandado embora, que vai me gerar mais ansiedade. Então, nesse espiral ascendente, nos últimos elos, aí eu tô falando, imaginem dezenas de pensamentos assim, né? Aí você tem o transtorno de ansiedade. O de depressão é de desvalia. Então, por exemplo, ninguém gosta de mim, eu não sirvo, o mundo é isso. Eu começo a ter esses pensamentos que são pensamentos disfuncionais, não tem função, vai me gerando esse desânimo, essa falta de esperança, essa tristeza. Isso vai fazendo com que eu fique inibido, que eu vou me fechando. E aí, nesse espiral descendente, isso é de uma forma simples que eu estou explicando, logicamente, aí você tem o transtorno de depressão quando os casos com aquele excesso de pensamento. Fred, é uma questão de pensamento positivo e negativo? Não. É entender que existem pensamentos funcionais, que têm uma função de ajudar a gente a alcançar metas e objetivos, e pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que não ajudam a gente a alcançar metas e objetivos. E aí eu preciso prestar atenção muito nos tipos de pensamento que passam na minha cabeça. E aquilo que não fazem sentido, eu tenho que desafiar. Porque pensamentos são ideias. Se são ideias, podem ser questionados e desafiados. Eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Não é tudo que passa pela minha cabeça que vai concretizar. Porque isso vem das minhas estruturas, inclusive neuróticas. Aí a gente vai viajar para uma outra seara. Mas eu preciso começar a prestar atenção no tipo de pensamento que passa pela minha cabeça e quando ele é disfuncional, questionar se ele é real ou se é uma fantasia. Dizem, né, que 80% dos nossos problemas não acontecem, né? Aquilo que gera ansiedade. Tem um autor que fala disso, né? Eu acho que sim. Tem um autor que fala isso. Esse é um livro Ansiedade, do Augusto Curry, se eu não me engano, ele fala, não sei se é mais ou menos isso, 80%. E é verdade.
Tem uma frase de um autor que eu não lembro agora, é um filósofo, que é incrível, que assim, eu já sofri com muitas coisas na minha vida, e a maioria delas nunca existiu. E aí eu vou lembrar de uma coisa que tu falou pra mim uma vez, e a gente conversando, e eu, ai, Fred, mas eu tenho medo que isso dê errado, eu tenho medo que eu vou fazer alguma coisa errada, e tu olhou pra mim e falou, quantas vezes deu errado? Exatamente. Aí eu, nenhuma vez deu errado. E ele, então, e é isso, tu fica pensando, mas não vai acontecer, a maioria não vai. Eu tenho um paciente a semana passada, enfim, não vem ao caso. É porque uma relação com dinheiro. E aí a relação com o dinheiro, assim, porque eu tenho culpa de gastar o dinheiro e tal. E aí eu perguntei, mas qual foi a última vez que você tinha uma conta e você não tinha grana para pagar essa conta? Mas aí eu acho que entra a crença limitante também, né? Entra várias coisas aí, mas há uns 15 anos atrás. Olha só. Então, se a gente não presta atenção no nosso repertório de crenças, a gente vive em função aí dos nossos pensamentos funcionais, da nossa neurose, e vai seguindo a vida. E vai seguindo a vida. Fred, e trazendo um pouco da responsabilidade para dentro da organização agora. Eu amo essa palavra, vou te explicar por quê. Até que ponto o ambiente de trabalho pode ser responsabilizado pela saúde mental do trabalhador, por como ele se encontra? Isso aqui eu acho lindo, tá? Responsabilidade é responder com habilidade. Então, se eu sou responsável, eu respondo com as minhas habilidades. Então, para eu fazer um bom trabalho, né, eu preciso ser responsável, responder com as minhas habilidades. A gente volta para o que a gente falou agora há pouco do bem-estar e bem-estar no trabalho. O bem-estar é o que a empresa pode proporcionar de roda de conversa, de workshop, de desenvolvimento, lá aplicativo de academia, bolo aniversariante do mês, tobogã, quick massagem, palestra, tudo. Isso é o bem-estar. O bem-estar no trabalho é o desenho no trabalho. Então, se eu tenho desenho no trabalho, um lugar onde eu tenho estruturas do trabalho, que são estruturas do trabalho como alto nível de demanda, com baixo nível de entrega, com pouca capacidade estrutural de entrega, jornadas abusivas, clima onde eu não tenho baixo nível de segurança psicológica, liderança com comunicação agressiva, cultura de ameaça, jogos internos políticos, tal. Aí não tem, é porque o ambiente é estressor, o ambiente é adoecido. Se eu estou num ambiente adoecido, se em relacionamento a gente é adoecido, a gente adoece, quem dirá ambiente adoecido. Lembrando que relacionamento vem de relatio, é ato de relatar, então não existe relacionamento sem comunicação. Então, dentro dessa comunicação, é onde eu preciso ter uma estrutura de organização que também tenha humildade de entender, olha, aqui a gente está num ambiente legal para trabalhar, hoje aqui a gente não está, e o que a gente pode fazer com isso? Que é o que a NR1 vai convocar, inclusive, né? E nesse caminho, Fred, quais seriam as melhores políticas ou incentivos que os órgãos públicos poderiam ter para melhorar esse cenário, né, com o olhar do trabalhador, do servidor? Eu entendo muito que é realmente escutar os colaboradores. Tem uma coisa que eu acho que é fantástica, tanto para líderes quanto para as empresas. A gente precisa escutar o nosso cliente interno. A gente pensa muito no nosso cliente externo, quem consome os nossos trabalhos, os nossos serviços, tal. Mas quem atende os nossos clientes externos são os nossos clientes internos. E quem são os nossos clientes internos? São as pessoas que trabalham para a gente, são os nossos colaboradores. Então, como é trabalhar aqui? Verdade, né? Porque eu acho que ninguém é melhor do que eles para apontar o que dali vai sair, né? Dali vai sair muitas coisas. E a questão de cultura também. Tem um ponto que eu acho que é importante. Quer ver uma coisa fantástica com o líder? O líder, muitas vezes ele dá o feedback, às vezes ele não tem metodologia para dar, ou nunca foi treinado e tal. Mas tem uma coisa chamada one-to-one, que a gente quiser tirar um nome em inglês, que assim, senta com o seu time, né, uma vez a cada 15 dias, tal. 1 para 1. É 1 para 1. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? O que eu posso te ajudar no seu trabalho? Quais são os seus desafios? Como é que tá a tua área? Como é que a gente pode pensar junto? Isso tem um efeito fantástico, porque, de novo, mamífero vive em bando e eu preciso de reconhecimento. Reconhecimento também é me escutar. Reconhecimento também é eu poder falar e ser ouvido. Reconhecimento é poder também dar sugestão. Reconhecimento não é só dinheiro.
Porque no relacionamento, no casamento, no namoro, a gente quer reconhecimento, não é dinheiro, a gente quer outras coisas. Validação, aprovação, né? A gente quer ser nutrido e isso também faz parte do reconhecimento. Então, líderes, isso é uma dica poderosa. Mas eu tenho 30, 40 pessoas. Você tem um ano com várias semanas. Dá para escutar pelo menos alguém, de vez em quando, fazer um cronograma e escutar aí uma pessoa e se aproximar dela com o seu time. Né? Legal, boa ideia, Fred. E individualmente, quando o trabalhador ou o servidor identifica que é o ambiente de trabalho que está deixando ele doente, o que ele pode fazer? Primeiro, a gente precisa... eu vou largar o meu trabalho, vou chutar tudo. A não ser se em casos extremos, tudo na vida é um processo. Então, a gente pode... Se eu não quero mais essa vida, ou qualquer outra vida que tenha, no privado, no público, eu preciso construir essa vida. Então, eu preciso construir o meu plano B. Esse é um ponto. A não ser se for um caso, né, extremo, enfim. Então, primeiro, se eu vou construir esse plano B. Se eu quero permanecer, então aí eu vou ter que dar, não tem uma fórmula pronta, mas uma coisa que ajuda bastante é o autocuidado. O que é o autocuidado? É o tempo da semana que eu separo para cuidar de mim. Sim. E não dá para ser feliz só no final de semana, só sábado ou domingo. Tem que ter a válvula de escape durante a semana também, né? Que é os hobbies. Quer ver a válvula de escape que eu uso? Eu jogo PlayStation. Quando eu tô estressando, que eu mato de zumbi, você não tem ideia. Por que isso? Ou você vai jogar PlayStation, ou você vai pro karaokê, ou você vai tomar, sei lá, um chá, uma cervejinha com os amigos, ou você vai fazer uma aula de dança. É nesses períodos de descompressão que você limpa o mental, e a gente, às vezes, acha que só sábado e domingo a gente vai conseguir fazer isso. E não vai, porque final de sábado e domingo você tá cansadíssimo. Você quer ver, às vezes, é sair de casa. E no serviço público, Fred, tem o trabalhador, a estabilidade, né, ele tem que ser qualquer movimentação através de um processo disciplinar, administrativo. E aí a gente vê diversos casos que tem o trabalhador com um problema, né, de um adoecimento mental já grave, né, que ele não consegue tomar as medidas legais administrativas para um afastamento, ele apenas abandona o cargo, né, ele deixa de ir para o trabalho. Né, não tem força de levantar, de ir amanhecer e ir ao trabalho. Né, tem outros que até conseguem chegar até o local de trabalho, entram e precisam ir embora. Né, não conseguem ficar ali. E isso automaticamente gera um processo administrativo disciplinar. Muitas vezes eles precisam responder isso, né, e provar que estão doentes. E às vezes eles não conseguem nem ter o acompanhamento clínico, né, médico, para demonstrar efetivamente que tem o problema. Né? Então, assim, quando nós identificamos isso, a gente tem que direcionar eles para uma perícia médica, para realmente comprovar documentalmente o estado de saúde dele, né? E, logicamente, o Estado tem um olhar, né? A pessoa faltou, abandonou, vai responder aquilo ali de uma forma que vai infringir, né? Vai afetar o seu cargo, né? A sua função. Então, a gente vê o aumento crescente dessas situações e vão desencadeando para outros pontos, né? Alcoolismo, né? Outros tipos de droga. Por quê? Porque a pessoa cria aquele ambiente, aquele olhar do ambiente hostil, né, do trabalho, né? Não consegue enfrentar mais o trabalho e adoece. Né? Então, qual seria assim, o enfrentamento que o trabalhador, ele deve o quê? Ele procurar onde? Ele procura um médico? Ele procura um psicólogo? O que ele faz quando ele identificar um problema desse? Primeiro, assim, escutando, né, o seu relato, assim, a gente primeiro volta e faz uma reflexão do, imagina esse caminho, quanto sofrimento tem esse caminho, né? Porque além da questão da relação com o trabalho, você tem um caminho que é um desgaste processual, documental e tudo mais. Então, assim, refletindo, é bem angustiante de ouvir. A psiquiatria, né? A psiquiatria, o médico, um bom psiquiatra, ele vai lá, vai fazer a avaliação, vai passar as medicações, tratamento farmacológico e tal, e aí ele vai indicar para terapia, ou eu também já recebi também pacientes, e aí eu indico, olha, a gente precisa aqui de um trabalho de parceria, então aí eu indico que você faça. Então é sempre essa jogadinha, jogadinha que eu falo, esse trabalho multidisciplinar, psicólogo e psiquiatra, e mudança de estilo de vida. Então, as pessoas muitas vezes, elas estão adoecidas e elas vão buscar subterfúgios na compra, no álcool,
conteúdo adulto, bets, que são, né, o nosso, que tem de vícios de gente. E aí isso é a busca aqui do mínimo de prazer na vida, para tentar sair disso. Então a gente precisa entender que esses profissionais vão nos apoiar, mas o principal também é a gente entender a mudança de estilo de vida. E se a pessoa está extremamente satisfeita, ela está entendendo que a médio e longo prazo ela vai adoecer e que ela não quer mais fazer aquilo, o que eu sempre sugiro é que ela consiga construir, então, um plano B. Que ela consiga construir, porque a gente, para ou mudar de carreira, ou para transitar, ou para ir para outro lugar, é criar a estratégia. Se eu focar só no disfuncional, eu não tenho um repertório, eu não tenho energia para focar na solução. Então, o que é otimismo do ponto de vista psicológico? E eu estou falando do otimismo do ponto de vista psicológico, não o otimismo que a gente tem como, né? É a capacidade que eu tenho de ver a situação com realidade e buscar uma alternativa de saída. Quais são os possibilitadores que eu tenho? O que dentro dessa estrutura do momento de vida, quem pode me ajudar? Onde eu posso receber orientação? Com qual especialista pode me apoiar? O que eu preciso construir? E um tantinho de coragem também, né? Para se movimentar. Porque quando tu te movimenta, tudo se movimenta junto, né? Coragem vem de cora. Cora é coração. Então, coragem é agir com coração, não é ausência de medo. Então, eu vou dar palestra, tem 100 pessoas na minha vida, tô com medo, vamos embora com medo mesmo. Né? A gente começar o episódio, tá? Então, com medo. Então, e mudar de vida dá, mas a gente tem que lembrar uma coisa, a gente só tem essa, né? A viagem é só uma. E é uma viagem que ela vai de estação, ela não volta, ela volta. Ela não volta, ela só vai. Então, dentro da vida que eu tenho, com o tempo que me sobra, com o tempo que me resta, isso na meia idade é mais pesado, aí por volta dos 40, porque a primeira fase da sua vida já foi, e é onde geralmente acontecem os surtos, né? Porque, do ponto de vista psicológico, o que é? Quando você chega na meia idade, o primeiro tempo, lá no jogo do futebol, o primeiro dos 45 já foi. O que você vai fazer com os 45? Você vai continuar nesse trabalho, nesse casamento, nessa cidade, nessa empresa, com esse chefe, com essa atividade? Aí desorganiza. Nesse ponto, Fred, existe alguma pesquisa, alguma coisa em relação ao gênero? Se tem o homem ou a mulher tem maior probabilidade de desenvolver alguma questão na saúde mental ou alguma faixa etária? Tem. Na INSS, se eu não me engano, se eu estiver equivocado com os números, de cabeça, as mulheres se não tem maior número de afastamento, ia por volta aí, se eu não me engano, por volta dos 30 e poucos, 40 e poucos anos. Então, as mulheres, do dado que eu estratifiquei aí do afastamento do ano de 2025, gente, mais de 500 mil pessoas é muita gente. E aí o maior número são mulheres. Talvez tenha relação com o que tu estava falando agora, né? A gente vai chegando nos 30, 40 mais, tu vai olhando para trás e fala, meu Deus, eu deveria ter feito isso, ou eu não deveria ter feito assim, ou se eu tivesse feito isso, talvez vai gerando uma ansiedade nas pessoas. Vai gerando, e tem outro ponto também, a gente pode lembrar o seguinte, a gente ainda tem uma crença que a mulher trabalha, é mãe, é tal, são vários papéis na mesma caixinha. Sim. Né? Na mesma caixinha que eu falo assim, são vários papéis para a mesma pessoa. E, coincidentemente, né, no Serviço Público do Estado de São Paulo é a mesma faixa, né? O maior volume de servidoras são mulheres e nessa faixa de idade também, aí, né? Por volta dos 40 anos. Quer que eu coloque uma pimentinha aí na sua fala? Vamos piorando, então. Quer uma pimentinha? Nós somos pessoal de 40, 50, geração sanduíche. Porque eu estou cuidando dos meus descendentes e dos meus ascendentes. É verdade. Então, além de eu ter que dar conta da minha carreira, da minha vida e de mim e do mundo que está levemente enlouquecido, eu ainda tenho que ter energia financeira para cuidar dos meus pais, porque já estão aí com 70, 80 anos, e eu tenho que cuidar dos meus filhos, muitas vezes adolescentes rebeldes. Então, a adultez, o mundo adulto atualmente não é para os fracos. Não. E aí a gente precisa ligar a autocompaixão, que é isso. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho no momento que eu estou. A gente precisa ser mais generoso com a gente, que é o poder que a gente tem. Sabe? E eu gosto da autocompaixão, que pode parecer uma coisa, a gente no Brasil às vezes entende a autocompaixão muito do ponto de vista religioso, mas não. É você poder ser generoso com você. E às vezes a gente precisa treinar a generosidade que a gente tem. Porque eu posso ser muito bom para te dar elogio, para cuidar de você, para te dar incentivo, mas eu preciso aprender a fazer isso comigo. A gente é convocado a fazer isso em tempos onde o nível de estresse é altíssimo. E esse olhar do futuro também, né? Porque a política pública, né, acaba mordendo um pedacinho ali da aposentadoria, né, do servidor. Né? Então ele tem a preocupação, porque diariamente aparece uma outra norma, uma outra lei que vai gerar um impacto na aposentadoria dele. Ele sabe que ele já está vivendo ali num ambiente sucateado.
né? E aí isso vai só piorando, né? Então ele está ali em vias de uma aposentadoria, amanhã muda uma regra, né? Então ele fica sempre na apreensão, como vai ser o futuro. Ansiedade, apreensão, ansiedade. E quando você vai para os 60, 70, 80 anos, a boa parte das pessoas que estão aí na terceira idade muito depressivas ou muito tristes é porque os projetos não realizados e a vida não vivida. É o que a gente falou agora há pouco, né? Tu fica repensando tudo, né? Porque o tempo de viver, o tempo produtivo, o tempo que a gente tem mais energia, é 30, 40, 50. Quando você começa a chegar nos 60 para 70, o teu nível de energia, claro que você tem exceções para tudo no mundo, mas a maioria é que você não tem mais o mesmo combustível para poder entregar. E aí vem os grandes níveis de depressão, porque foi uma vida inautêntica, uma vida que eu não vivi de acordo com o que eu queria viver, não trabalhei com o que eu queria trabalhar, não construí o que eu queria construir. É assunto para a gente passar um dia e uma noite conversando aqui, né? Eu empolgo, né? Porque eu amo, né, o que eu faço. E, logicamente, esse assunto, né, a gente, de toda forma, aqui a gente, né, porque são assuntos, né, de extrema relevância, né? E aí a gente fica ali na porta das questões de assédio moral, que é um outro capítulo, né? Mas que são questões que impactam diretamente a saúde mental, né, ali do trabalhador, né, e geram diversos outros problemas ali, né? Então, a parte do assédio moral vai ser uma outra conversa, né? Que dá um outro episódio só para isso, porque cada vez mais vem agravando. Nós tivemos aqui, recebemos a Procuradora do Estado, né, que toma conta das unidades, né, da Procuradoria-Geral do Estado, que hoje tem uma unidade, né, que cuida apenas de assédio, né? Então, imagina o volume disso no Estado, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, né, que é muito ativo ainda no serviço público, né? Então, vocês comentaram do assédio político também, né? O assédio eleitoral também, né? Então, essa questão, essa pressão dentro do ambiente público acaba tendo essa força, esse viés, muitas vezes pela questão política mesmo, né? Porque troca o governo, alguns entram ali para chefiar por indicação, né? Não tem aquela carreira que quem está ali há 20 anos conhece muito bem. Então, assim, tem diversos problemas ali que alimentam esses fatores, né, emocionais. Vocês estão com o meu livro aqui? Eu vou falar do livro já. Tem só uma fábula aqui que é chamada O Gato de Hotel. O Gato do Hotel, barrado, resumidamente, é um gato que ele está muito tempo no hotel ali, confortável e tal. Aí chega um gato novo e começa a mostrar serviço. Aí, enfim, ele arruma de tudo para poder portar. Que é isso. Muitas vezes eu também estou no ambiente há tanto tempo que chega qualquer pessoa que está fora do contexto, ou que quer me tirar, né, da minha zona de conforto, aquele modelo já, que aí também eu também tento cortar. Então, também tem um aspecto também desse daí. Eu ia falar mais para frente da fábula do trevo da sorte, que é mais ou menos isso também, né? Que a pessoa, né, tem um problema, mas se ela for destrinchar ali, ela que causou o problema, né? Exatamente. Então, tem vários aspectos aí. Como disse, horas de conversa aqui, né? Vai ter mais assunto ainda, mas pra gente começar a encaminhar esse episódio pro finalzinho, Fred, vamos recapitular. Qual é o primeiro passo para quem tá se sentindo sobrecarregado? Qual a primeira coisa a fazer? Se tu pudesse dar um conselho. Autoobservação. O que é autoobservação? Prestar atenção em si mesmo. Ah, mas eu faço isso. Opa, calma. Não é tão simples assim, não. Pare e pensa nos seus... Percebe, entender, tenta entender os pensamentos que passam pela sua cabeça, presta atenção nos pensamentos que passam na sua cabeça e faz essa mini avaliação. Como é que está o seu sono, o seu humor? Pode pedir feedback para as pessoas mais próximas que você confia, como é que está o teu estilo de vida, como é que está o trabalho, o quanto que você vai para aquele trabalho de 1 a 10 motivado, de 1 a 10 de motivação, quanto você vai para aquele trabalho. Então, a primeira coisa é autoobservação. Uma outra pergunta que eu acho que é importante. Como está o meu estilo de vida e o autocuidado? Porque eu preciso também ter as minhas válvulas de escape, os meus hobbies, né? Para poder... Eu percebi que isso tudo não está legal, então está na hora de buscar ajuda. Mas ainda assim, né? Poucas pessoas, talvez menor quantidade menor, mas eu não sou doido e tal. Gente, nós estamos em 2026, se a gente for... Psicólogo tem psicólogo. Nós temos psicólogo. Então, de todos nós, em algum momento da vida, a gente pode precisar de um apoio. É normal.
E saúde mental é saúde. Não existe saúde sem saúde mental. Inclusive, diversas doenças são desenvolvidas pelo problema de saúde mental. Inclusive até câncer. Você tem estudos com isso. Solidão, inclusive, adoece pra caramba. Então, esses são alguns pontos. A humildade de também buscar ajuda. E mudar estilo de vida. Então, onde eu mais dedico a minha energia é onde eu mais vou cobrar. Se minha vida é toda direcionada para o meu trabalho, então, se acontecer uma coisa boa, beleza, estou no céu. Se acontecer uma coisa ruim, ou se eu sou com uma fase ruim no trabalho, eu estou lá no limbo. Sim. Então, a gente precisa também aprender no cardápio da vida, na roda da vida, aprender a dividir as energias para onde a gente direciona, né? Então, Fred, existe aquele momento que a pessoa precisa parar e buscar ajuda, né? Ela deixa de ser algo, né, uma opção para ser algo necessário. E outra coisa, quebrando uma crença, a gente não busca só psicólogo ou psicoterapia só quando a gente está doente. Eu posso buscar psicólogo também para me ajudar a planejar minha vida, autoconhecimento, reavaliar as minhas escolhas, como eu quero planejar meu futuro, poder ter um espaço para uma pessoa com quem que eu queira conversar semanalmente também para contar coisas que eu não tenho muitas vezes. Não necessariamente eu vou buscar orientação vocacional, não necessariamente eu vou buscar uma ajuda psicológica como suporte ou parceria só quando eu estou adoecido. A gente precisa virar essa chave também. Isso aí. Fred, o espaço é teu. Para falar do teu livro, do teu canal. O Dr. Carlos também queria comentar. Eu tenho já o livro do Fred aqui, o meu já tem a dedicatória. Tá aqui, ó. Eu fui no lançamento do livro faz muito pouco tempo, né? Fred, fala um pouquinho do seu livro. Ele é dividido em fábulas, né? Ele tem esse olhar corporativo, mas ele... né? É melhor você mesmo falar do livro. Ele tem um amparo, acho que muito positivo para as lideranças que a gente falou. Comenta um pouquinho sobre o seu livro aqui. Era uma vez no Mundo Corporativo, é um livro de histórias e fábulas para trabalhar o desenvolvimento humano. Então, são fábulas que eu fui escrevendo num período desses, onde eu estava passando um desafio profissional muito grande. E aí eu fui para a geladeira. Só ver a capa dele. Há muitos anos atrás, eu fui para a geladeira. Então você vê que todos nós podemos passar momentos de desafio profissional. E aí eu escrevi esse livro com uma fórmula de colocando para fora. Eu deixei guardado por muitos anos e depois eu lancei. E aí você pode se aplicar na sessão de fabuloterapia, que está no mais pro final. Então você lê as fábulas ali, tem perguntas orientativas para você se questionar ou aplicar em equipes. Então você pode aplicar num time, se é um líder, tem no seu time, ou você pode aplicar em você mesmo. Então, e por que das fábulas? Porque quando a gente trabalha com o universo lúdico, assim como eu também trabalho com Lego, enfim, quando a gente vai para o lúdico, a gente tira a resistência, porque o lúdico é mais fácil da gente lidar, né? Nossa criança interior continua aí dentro. Então é uma forma da gente conseguir fazer reflexão, não passando tanto pela racionalidade, usando o lúdico como veículo. Maravilha. A gente vai deixar os dados do livro, todas as informações no rodapé aqui do podcast, né? Onde o pessoal, eu aconselho que é muito leve a leitura, né? A gente fala de psicologia, acha que vai ter né? Eu já li livro do Freud. É muito mais difícil. O do Fred é algo leve e muito... Você consegue trazer para o dia a dia, né? É algo bem prático ali de trazer a leitura. E tu tem um podcast também, né, Fred? Tenho um podcast, tá no início, chama Fred Explica Cast. As minhas redes sociais é Fred Explica. Fred Explica que é uma brincadeira com Freud, mas, enfim, é uma forma leve da gente trazer também. Eu procuro trazer psicologia de uma forma leve, porque eu acho que justamente a gente falar de temas complexos com leveza faz com que a gente consiga, com que as pessoas consigam absorver e a gente desmistificar um pouquinho dessa questão da psicologia e tal, aquela cara de psicólogo, né? Não, somos seres humanos, somos vulneráveis, somos imperfeitos, e então... Fred Figner no LinkedIn, ou Fred Explica no Instagram, nas demais redes sociais. Eu que agradeço muitíssimo o convite, acho que toda vez que tem oportunidade de a gente falar sobre saúde mental, eu fico muito feliz, porque eu sei, inclusive, que vocês, como escritório, também têm uma preocupação e uma dedicação mesmo no desenvolvimento dos colaboradores, dos times. Aí a gente já tem uma parceria de algum tempo, então parabéns também por isso, e parabéns por eu abrir esse espaço para falar de um tema que tem muita gente que precisa compartilhar e trocar. Tá bom? Obrigado. A gente que agradece, Fred. A gente vai deixar as tuas informações também nos links, né, nas legendas, quando a gente lançar o podcast.
muitíssimo obrigada por ter aceitado nosso convite. E fica o convite a todo mundo que acompanha o projeto Caminho Certo, que compartilhe o podcast com os amigos, né? O objetivo do projeto Caminho Certo é levar informação com intenção, propósito e muita responsabilidade. Aí, tu que tá no metrô, dirigindo, né? Põe o fonezinho, acessa a gente lá no Spotify, tá acessível para todo mundo. Podem comentar, mandar temas, algum assunto que vocês queiram ver aqui também. E muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até mais. Podcast Projeto Caminho Certo. O podcast do servidor público. Voz ativa de quem faz a diferença.